Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, família só Jesus na causa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Tenho um convite a te fazer. Fique até o final deste vídeo, pois tem uma palavra de Deus poderosa para abençoar você. É um prazer estarmos aqui para esse nosso momento de lermos, meditarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos, você que já faz parte da família, você que está chegando agora, você que assiste, mas não é inscrito, deixa o convite a você para fazer parte desta família se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, marcando a opção todas. E você que quiser, irmãos, me ajudar, deixa o like. É muito importante o teu like para fazer com que nós sejamos indicados para mais pessoas pela própria plataforma. Quando você deixa o like, quando você comenta o vídeo, você está transmitindo para o algoritmo da plataforma de que o conteúdo é bom, é relevante, e assim ele indica-nos para mais pessoas. E dessa forma, você está evangelizando. É como se você estivesse falando de Jesus para alguém. Aproveita também e compartilha aí o link do canal com mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 e o livro de Efésios, que tem como um tema maravilhoso as armaduras de Deus. Ou seja, nós vamos aprender, sabe, nesse contexto que nós vamos ler daqui a pouco, como nos prevenir, como nos preparar para lutar a nossa guerra diária. E ouça, eu já posso te adiantar que a sua luta não é contra as pessoas. As nossas lutas, primeiro, é contra nós mesmos, contra a nossa carne, porque, como eu tenho dito, a carne, ou seja, a natureza humana, é a janela, é a porta de ação do inimigo. Ele atua por meio dela, sabe? Ele lança as setas por meio dela. É por isso que nós precisamos mortificar a carne, sabe? Vivendo mais, alimentando mais o nosso espírito. As armaduras de Deus, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, a palavra de Deus, para mim e você, assim está escrita. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor que há dentro de vocês. Aleluia! Queridos, olha que revelação maravilhosa. Porque aqui Paulo está dizendo que a força que nós precisamos para lutar no dia a dia contra o nosso inimigo invisível, ouça isso, ela já está dentro de nós. Ela vem do imenso poder de Deus, do poder do nome de Jesus, e habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Aleluia! Então, primeiro você precisa entender que a força não é sua. O poder não é seu, mas ele já habita, ele está dentro de você. O verso 11, aí ele vai começa nos dizendo para nós nos prepararmos. Ele diz, olha, vistam-se de toda a armadura de Deus. As armaduras que nós usamos no combate contra as potestades do ar, nós recebemos do Pai. Nós recebemos de Deus, a fim de que nós possamos permanecer de pé a salvo de todas as táticas e das artimanhas de Satanás. Ou seja, sempre que ele te atacar, você vai estar com a armadura de Deus para defender. Quando olhamos para Mateus 4, você vai ver que a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali, o próprio Jesus usou a armadura
a espada, que é a palavra de Deus, para rebater a ação do inimigo. Agora, queridos, ouça, se o Satanás, que é o nosso principal adversário, teve a ousadia de tentar Jesus, imagine eu e você. É todo dia. Agora tem uma notícia boa diante disso. Há uma graça poderosa de Deus que nos impede de cairmos nas artimanhas dele. Há uma misericórdia que todas as manhãs renovam-se sobre nossas vidas. E a palavra de Deus diz que esta é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, você precisa, sabe, usar as armaduras de Deus nessa batalha que nós temos diária contra as artimanhas do inimigo. Ele é sorrateiro, sabe? Ele é agiloso, ele trabalha na surdina, ele usa técnicas que aos olhos humanos é bom, ruim é a consequência, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, que é para onde ele quer levar eu e você, é a morte, é a condenação, é a eternidade no inferno, porque ele já está condenado, ele já está sentenciado. É por isso que ele fará de tudo para impedir que você que não tem aliança com Jesus viva essa aliança com Jesus, e fará de tudo para tirar eu e você que caminhamos para o céu e fazer com que voltemos para a estrada larga. Mas hoje você vai usar as armas corretas para vencer todas as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque nós não estamos lutando contra pessoas feitas de carne e sangue, mas nós estamos lutando contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Quem são eles? O próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então, nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, veja que nós temos uma guerra no âmbito espiritual, que é nas regiões celestiais, é nas alturas. Quando Daniel se propõe a orar ao Senhor, a Bíblia diz que ele orou 21 dias. E quando ele está no 21º dia orando, então o anjo vem e diz: olha, a sua oração foi ouvida no primeiro dia que você se propôs a orar. Mas o príncipe da Pérsia interviu quando vim deixar a resposta, e estamos lutando com ele há 21 dias. Foi preciso Miguel descer para lutar comigo, me ajudar, e a guerra continua. Eu vim só trazer a resposta e vou voltar para o combate. Então, queridos, a nossa oração é ouvida do céu, mas temos esse entrave que precisamos alimentar aquilo que oramos todo dia ao Senhor. Aleluia! Então ele diz: portanto, use cada peça da armadura de Deus para você resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, possamos nos manter de pé. Aleluia! Glória a Deus! Olha aí a vontade do Senhor. Agora ouça isso. Deus tem poder para nos dar vitória sem que nós lutássemos. Mas tem a nossa parte, sabe? Tem a parte do homem, que é minha e sua, que é a parte de decidirmos ou não caminhar com Jesus. Deus nos dá as armas, Deus nos habilita, Deus nos capacita, mas nós temos que lutar. Israel adquiriu a herança, a terra prometida, mas foi lutando, meu irmão. Eles lutaram por uma Jerusalém terrena, por isso que as guerras eram contra pessoas, para expulsar aquelas pessoas que estavam ocupando o território. A nossa luta não é mais por coisas terrenas. A nossa Jerusalém não é essa de Israel. A nossa Jerusalém é a celestial. É por isso que a nossa luta agora é no âmbito espiritual, aonde você não vence com armas humanas. Você vence com armas espirituais. Aleluia!
Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade. Não minta. Use da verdade. Sabe? Vocês precisam da couraça da justiça. Sabe? Da couraça da aprovação de Deus. Ser aprovado pelo Senhor na nossa maneira de viver. Precisamos viver uma aliança com aquele que nos dá essas ferramentas. Vocês precisam calçar os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Calça o sapato, sabe, para pregar, anunciar o evangelho da paz. Aleluia! E em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes, inflamadas, disparadas pelo maligno contra nós. Sabe? A fé, para mim e você, é um escudo. Para que servia o escudo na guerra do povo hebreu? O escudo é uma arma que era botada aqui no braço, né? Tinha um negócio de botar no braço e tinha uma proteção na frente. Quando o inimigo atacava, o soldado botava o escudo como proteção. Para mim e você, esse escudo hoje é espiritual, que é a nossa fé. Por isso que Jesus disse que o meu justo viverá por fé. Aleluia! Por isso que essa é a única maneira de você desagradar a Deus e agradar a Deus. Tem fé? Você agrada. Deixou de ter fé? Você desagrada. Leia lá, Hebreus capítulo 11, verso 1 e o 6. Vocês precisarão também do capacete, da proteção, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! O capacete serve para proteger, sabe? Proteger sua mente. Proteger sua mente do ataque do maligno. E com a espada você difere golpes, você golpeia no mundo espiritual o inimigo. Sabe? Jesus usou a espada para defender-se do ataque do inimigo. Quando o inimigo disse, olha, tu não é o filho de Deus, então pega essas pedras e transforma em pão, 40 dias sem comer. E o que Jesus disse também está escrito, usando a espada, usando a palavra. Por isso que Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz a vocês. Eu vim trazer a espada, eu vim preparar vocês para a guerra, eu vim preparar vocês para o combate contra o inimigo invisível. E ali, sabe, Jesus, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Usou a espada, usou a palavra de Deus, que é poderosa, meu irmão. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, suplica a Deus. Fiquem alerta, vigiem, tenham cuidado. Não desanimem. Sabe, o desânimo que eles ouçam é uma arma que o inimigo tem usado nesses dias atuais e muitos têm caído. Muitos têm mordido a isca do desânimo. Sabe? Por quê? Porque quando você desanima, você se torna uma presa fácil para o inimigo tragar. Sabe? O desanimado, ele começa a caminhar mais devagar, vai parando até parar de vez. Então, não desanime de maneira alguma e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte do mundo. Missionário, eu não conheço todos os cristãos. A ordem de Deus não é para você conhecer. A ordem de Deus é para nós orarmos uns pelos outros. Ore, irmãos. Você acha que a sua situação está ruim? Tem irmão vivendo situação pior que a sua. Sabe? Tem irmãos em outros continentes sofrendo situações muito pior que a nossa, que não pode nem ser comparado com a nossa. A nossa não pode nem ser comparada com a que eles estão vivendo. Então, ore fervorosamente por eles. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu, Paulo dizendo, e aqui também nós, somos embaixadores do serviço do Evangelho, embaixadores de Cristo.
Embora esteja preso, Paulo dizendo em correntes, Paulo disse, olha, mesmo eu estando preso, eu continuo sendo embaixador. Aleluia. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E aí Paulo, fazendo as suas considerações finais, ele disse, Tíquico, que é um irmão muito amado e cooperador fiel na obra do Senhor, informará vocês tudo a respeito de como eu estou passando. Estou enviando-o a vocês justamente com esse propósito, para que vocês saibam como estamos e fiquem animados por meio das suas informações. Sabe? Que Deus lhes dê paz, meus irmãos. Que Deus lhes dê amor, além da fé proveniente de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça, e ele termina dando a bênção, ele diz, olha, que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama sinceramente o Senhor Jesus? Quem ama zela, quem ama cuida, quem ama se dedica, quem ama se entrega, quem ama, o prazer não está naquilo que satisfaz você, mas aquilo que satisfaz a quem você ama. Eu sempre digo, quando ministro em rede de casais, ou em congresso para casais, que você não casa por amor para ser feliz. Você casa por amor para fazer o outro feliz. Então, quando nós amamos, sabe, com sinceridade o nosso Senhor Jesus Cristo, vivemos dependendo do Senhor estar satisfeito com a minha vida para que eu viva feliz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, mergulhe nesta palavra, sabe? Não negocie ela por nada e com nada neste mundo, porque a salvação é para todos aqueles que renunciarem às suas vontades, renunciarem o que o mundo te oferece, que te separa do Senhor, para aqueles que decidem viver para Jesus, mesmo sabendo que serão isolados de muitos, sabe? Isolados de muitos lugares, de muitas mesas, mas é melhor você perder as mesas neste mundo do que perder a mesa que há nos céus, porque Jesus disse que um dia nós vamos sentar à mesa com ele para cearmos. Queridos, não troque a mesa nos céus por uma mesa terrena. Não. Vai valer a pena você amar o Senhor com sinceridade e fidelidade do teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra, uma palavra encorajadora, que nos leva a entender que não lutamos com armas próprias, porque não temos, somos falhos, somos fracos, somos vencidos e invencíveis facilmente. Por isso que o Senhor nos chama para pegar no Senhor as armas que precisamos para combater o bom combate da fé. Pai, que nós possamos lutar o bom combate da fé e permanecermos de pé até que o Senhor venha. Fortaleça esse meu irmão. Essa é minha irmã que muitas das vezes, devido aos problemas, está desanimada, Pai. Redobra o ânimo e o ânimo dele e dela, Pai. Porque a tua palavra diz que no mundo nós passaríamos por lutas, sofreríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, coragem, porque o Senhor já venceu o mundo. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou até aqui e não deixou o like? Aproveita rapidinho, deixa o like, comenta o vídeo e compartilha para mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine o teu dia e que nele, em tudo ele, te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.